Lição 6, gente. Os games usam bons boss fights. O boss fight, para quem não sabe, é o que a gente chamava na época da infância de chefão. Então, se você foi aí uma criança da década de 80, 90, você vai lembrar que a gente falava, nossa, derrotei o chefão, tem um chefão na fase tal, qual que é o chefão, e assim por diante. Então, esse é o boss fight, né? E os jogos, eles têm premissas que eles procuram seguir para criar bons boss fights. Então, algumas delas são essas. Ele tem que ser desafiador. Ele não pode ser algo trivial, algo que você já tem enfrentado durante a fase, né? Tem que ser algo mais difícil de conseguir ser conquistado. Ao mesmo tempo, ele tem que ser justo, né? Tem que existir a possibilidade do jogador ganhar. Mesmo que seja uma luta difícil, né? Ou um desafio difícil, o jogador tem que ser capaz de conseguir com aquele nível que ele está no momento. Ele tem que evitar, né? Ou pelo menos procurar evitar a falsa dificuldade. O que é isso? É colocar um personagem normal, só que com uma barra de vida, por exemplo, maior. Aí não tem dificuldade, né? É só um pouco mais trabalhoso. Tem que ser intimidador, né? Ele tem que dar um susto, tem que dar uma intimidada, na verdade. Acho que essa é a melhor palavra mesmo, não tem como usar outro sinônimo. Tem que intimidar o jogador, né? E o principal pra mim é essa de agora, que é testar as habilidades do jogador. Um boss fight, ele geralmente testa a habilidade que o jogador desenvolveu durante a fase. Então, os inimigos que você vai encontrando durante a fase normal, eles vão te preparando para as mecânicas que o chefão vai ter. Ou para você aprender a utilizar uma arma nova, ou para você aprender um golpe diferente, ou para aprender uma defesa diferente. Mas o chefão, ele vai testar as habilidades que você desenvolveu como jogador. E via de regra, os bosses, né, eles fazem parte da narrativa de uma maneira coerente. Eu lembro quando eu jogava no PlayStation 1, o Tekken 3, que é um jogo de luta, que é um dos meus favoritos. E esse era o chefão, assim, e ele era... Nossa, ele é muito bizarro, muito difícil. Além de ser assustador, né, pra época, principalmente. Mas ele era muito difícil de ser vencido, muito difícil. Eu conseguia no início só com os personagens que eu jogava melhor. E a ideia do jogo é você conseguir terminar todas as lutas com todos os personagens do jogo, né? Então, era uma dificuldade bem grande, assim. E é um dos melhores bosses que eu encontrei. Ele tinha vários golpes interessantes, diferentes, inclusive. E era um bom desafio. E ele realmente testava a minha habilidade como jogador do Tekken. E é isso que eu acho que os chefões têm que fazer. E no contexto educacional, quem é o boss, né? Geralmente é a prova. Então é a avaliação de final de bimestre, de final de trimestre, avaliação de final de ano, se tiver. Como é que a gente pode se apropriar dessas características dos boss fights para criar avaliações melhores, para criar avaliações mais interessantes? Né? A avaliação ela tem que testar a habilidade do jogador, mas o jogador tem que ter praticado essa habilidade ao longo de todo o tempo da fase. Então, do bimestre, do trimestre, do mês, enfim. Ela tem que ser intimidadora, mas ela tem que ser justa. O estudante tem que ser capaz de conseguir vencer aquele desafio com o conhecimento que ele obteve durante a fase. Né? Ele não pode não pode ter uma falsa dificuldade só sendo um trabalho de 300 páginas, mas trabalho facinho. Ele tem que ser desafiador. Então, esses são alguns pontos que a gente pode trazer para as nossas avaliações, para deixar, inclusive, as avaliações mais interessantes.